José é assediado pela mulher de Potifar. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio, e viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia. De modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa, e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela, e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz. E ouvigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me. Deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora, tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia.